Jesus, aqui vem ele descendo. E ali estava Jesus, o atributo de Deus. Agora, a mulher, observe, Deus disse, porquanto fizestes isto, porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Está certo? E a mulher não tem semente. Já pensaram nisso? Ela tem um terreno, não uma semente. Vejam, a semente já havia colocado sua semente aí. Então, se a mulher não tem semente, ela tem que permanecer para ter semente. Vejam, através do relacionamento sexual aqui trazido de Satanás, a serpente, o qual não era réptil, tinha pernas que foram tiradas. O mais sutil animal se ajustaria à mulher. A semente de um animal não consegue. Homem, ou coisa alguma, tentaram, não funciona. A semente de vida do macho não entra numa fêmea humana. Porém, aquela era a coisa mais... Vejam, eles não podem encontrar essa espécie de chimpanzé e o homem. Vejam, cada um segundo evoluiu, desde as aves até os macacos e tal, chimpanzé, e não há perda, hein? Essa semente não era víbora, toda a forma dele está perdida, foi amaldiçoado. Deus não amaldiçoou Adão, possivelmente haveria feito da mesma coisa, amaldiçoou a terra, espinhos, cardos, amaldiçoou Eva, porém disse que Adão seria o do governante dela. De agora em diante, nada de pregação, nada, Adão é o governante dela. Todos os dias da sua vida, em dores, trará vida à terra. Porém, disse, porém, inimizade entre a tua semente. Agora, ela não tinha semente, nunca teve, assim sendo, ela teve de receber a semente de alguma maneira. Deus lhe deu semente, não por relacionamento sexual, mas por criação. Não conseguem ver isso, gente cega? Essa é a semente da serpente? Oh, Satanás chegou ali antes de Adão. Essa foi a semente, mas ela recebeu uma semente, o que era o próprio Deus. Ele foi o princípio da criação de Deus. Agora notem, quando nasceu Sete, ou Abel, melhor, era um homem justo. Sete, da mesma maneira. De onde veio esse indivíduo maligno, assassino, mentiroso? Estão vendo? De onde veio, teve de ser de uma semente, porque ele era uma semente, Caim era um homem. Oh, estão essas pessoas cegas. O Deus deste mundo cegou-as. Com razão, Jesus disse que ninguém podia enxergar isso. Você diz, por que eles não enxergam? Uma vez Jesus disse a seus discípulos, a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Essa é a razão pela qual vocês vêm de 1.500 milhas. Para conhecer o reino de Deus. Vejam, vem desde a África do Sul, em torno... Pela hora tardia, quando a noiva está decidida a entrar no reino. Na verdade, não tenho tempo suficiente. Notem. Agora observem. Agora, conseguem enxergar a semente da serpente aí? Vem como é perfeito. Agora, um sujeito disse em Tucson, outro dia... espero que escute a gravação. Mas, quando ele disse, Eva disse, aqui é que dirijo. Obtive um filho do Senhor, um varão do Senhor. Claro, certamente Deus tem uma lei. Veja, pegue uma semente, semeie aqui no campo, onde há trigo, semeia brolhos, não me importa, o mesmo sol e chuva trazem vida a essa semente. Deus tem uma lei, e essa lei não pode ser quebrada. Não me importa se a mulher mais vil ou o pior homem tivessem um caso, vivessem juntos e produzissem um filho, esse filho teria de vir pela lei de Deus, porque não há outra maneira. Se você não crê nisso, você faz de Satanás um criador, então ele é Deus. Estão vendo? Com cegos podem estar. A lei de Deus. Se ele alguma vez teve um bebê, não importa. Se era um Esaú, Jacó, qualquer um de má reputação, se fosse Judas, teve de vir por Deus. A Bíblia diz, o sol brilha sobre justos e injustos. A água cai sobre justos, capítulo 6, Hebreus. A chuva que cai sobre, muitas vezes cai sobre terra para regá-la, para pará-la, para aqueles pelos quais é lavrada, para fazer viver. Porém, da mesma água vivem os espinhos e cardos pela mesma luz solar, por quanto a lei de Deus é madurar toda a semente, fazer com que cada semente produza. Assim sendo, tinha que produzir a semente da serpente.
Qualquer cego poderia ver isso, a menos que esteja oculto. O Deus do mundo ocultou você. Aí está a semente da serpente. Agora notem, porém Jesus foi o princípio da criação de Deus. Agora o que fez a mulher? Quando o germe vem do sexo masculino, agora neguem isso, a mulher não tem vida nela. Ela somente tem um pequeno óvulo, que é o terreno aqui. Como você pega um terreno, Ana põe um regador nele, tira todos os germes e mesmo a grama ou nada crescerá. Poderá crescer, ou coloca o adubo novamente, semeia boa semente, semeia outra semente, a mesma lei de Deus amadurecerá ambas sementes. Deus não estava intentando que ocorresse isso, porém que aconteceu. Vejam, o esperma do macho carrega hemoglobina, que é o sangue. E se você, eu tenho observado, fecundar o gado, e o irmão Shakaren levou-nos de um lado ao outro, os doutores que estavam trabalhando, observando como seria os químicos. Então aqui vem o esperma da fêmea, que é um grupo de óvulos, aqui o esperma do macho, que é um grupo de germes, e este não tem nem um pouco de germe em si, somente um coproduto. Em primeiro lugar, assim como ela chegou, que ela é somente um terreno, aí está um óvulo, tem um terreno fértil para a vida, e essa vida se instala, avança a um mistério. Talvez você diga, bom, primeiro você encontra o resto, morrem. Bom, como quem determina? Bom, o primeiro será o primeiro que está na frente, o primeiro óvulo, o primeiro germe? Não, possivelmente seja um óvulo atrás, lá no fundo, no meio do esperma, que subirá e se encontrará. Mostra que alguma inteligência determina se é loiro ou moreno, pequeno, grande, macho ou fêmea. Se você pode misturá-los e não vai adiantar nada. Deus é que determina. E depois de um tempo, esse germe se arrasta para esse terreno, o óvulo. Então, aí nele há uma semelhança de um pequeno um rabo ali que começa a mexer, a espinha dorsal. E ela não tem semente, tem um terreno para receber a semente. Assim que surgir a semente do inimigo, então o bom semeador saía semeando a boa semente, o inimigo vinha atrás semeando a semente corrompida. Porém, a chuva cai, os justos, os injustos, o sol, tudo tem de crescer. Jesus disse, deixai-os crescer juntos. Naquele dia serão matados os joios e serão colhidos e eles serão jogados, eles serão queimados, o concílio mundial das igrejas. Porém, o grão será levado para o celeiro, onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. Uma árvore cítrica, uma árvore de laranjas que produz... Se enxertar nele uma romã, produzirá limão, produzirá laranja, porém não será uma laranja, porém vivendo da mesma vida que a árvore de laranja está produzindo. As denominações foram enxertadas na videira, porque se afirmam ser cristãs, não vivem. Caifás sabem quem era ele, naturalmente ele ainda profetizou. Vejam, eles vivem por meio disso. Eu queria que tivéssemos uma semana, estudarmos bem esse assunto, esclarecê-lo. Agora, eu vou omitir algumas coisas aqui. Agora, vejam. Agora, essas mais que eu desenhei aqui para a sua amada, a noiva, desenhou com terno amor para sua noiva. Recordem que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus, foi projetada no ventre de uma mulher, certo? Que era a terra. Então, entrou a vida de Deus, assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. Estão vendo? E então, esse sangue de Deus que estava ali, por esse germe que foi derramado no Calvário, caiu sobre a terra de novo, para quê? Para redimir a terra. Agora foi justificada, santificada, chamada e requerida. E agora está para receber o batismo de fogo e ser purificada para Jesus e a sua noiva. E vocês são essas outras partes que saíram desta terra. Vocês são parte da terra. O corpo mostrado aqui na terra, no corpo. O corpo está redimido, agora a alma está redimida porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce para um processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu sua alma. E você, sendo parte da terra,
está redimido por meio disso. Está no processo agora, crescendo continuamente. O seu corpo foi justificação sob o batismo de Noé. Amém. E sua carne, quando caiu, e a terra há de ser purificada por fogo, o lugar onde você vive com o batismo do Espírito Santo, um lugar de morada para Cristo. E a sua noiva nova, Jerusalém. Note esta cidade. A terra ocupe a sua morada na terra. Agora você pode, segundo disse, essa mudança. A terra deve ser mudada, não pode ser assim. A igreja não poderia, o mundo não pode continuar depois do milênio sem ser mudado. Estão vendo? Terá que ser mudada tal como nós devemos ser mudados pelo fogo santo para condicionar e fazer um lugar para ele que será tido dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo. Agora notem, haverá bastante espaço na nova terra. Sim. Estão vendo? Suficiente. Será renovada, isso, por meio de fogo. Mas o mar não será mais. Notem, a cidade é de 1.500 milhas quadradas. Agora, ouçam bem enquanto falamos sobre as dimensões. Vou apagar o quadro um momento. Aqui é uma revelação profunda de Deus. Nenhuma dessas outras trarei o resto, o Senhor permitindo. Notem, agora a Terra espera até passarmos no livro de Apocalipse e podem ver como ele mediu os côvados. Está 2.300. Assim, agora vemos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Sabem qual é essa distância? Eu medi essa semana. Vai de Maine à Flórida. E desde a costa leste a 600 milhas além a oeste de Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos. Só para a cidade. Você diz, aí não há espaço, haverá quando desaparecer o mar, porque quase 4/5 dela é água. Certo? A explosão seca o mar totalmente, faz brotar a terra. Oh, que coisa! E lembrem-se, 1.500 milhas quadradas. Que cidade! Mas lembrem-se que o mar desapareceu. E a largura e a altura são a mesma. Isso tornaria 1.500 milhas desse lado, 1.500 desse lado, 1.500 de longitude por largura pela altura. 1.500 milhas. Pensem nisso. De ouro transparente. E a cidade tinha um muro em volta. Agora, necessariamente, isso não quer dizer que por ser igual, você diz que muros, fundamentos são iguais. Não. A outra medida geográfica em que as dimensões são iguais é uma pirâmide. Quadrangular, os muros são iguais. Permita-me desenhá-la. Estão vendo? Longitude, largura, altura. Vamos entrar em algo, com certeza. Notem, as dimensões desse ângulo são exatamente iguais, todas elas. A longitude pela largura, pela altura. A outra medida da pirâmide que prova isso, sendo de forma... Dessa forma, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito, a pirâmide. Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava entrando, trouxe um sinal. E nesta pirâmide, há 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Observem, no 7º degrau, se você já estudou as dimensões da pirâmide, o que sai para levar a isso chega à presença do rei. Qual a colocação em que se encontra aqui? Você verá o dia em que está vivendo na pirâmide. Agora, Deus fez 3 Bíblias. Agora, há um ensinamento da pirâmide que é a bobagem. Porém, há uma pirâmide genuína. Está vendo? Notem. A primeira Bíblia de Deus fez 3. Tudo tem que estar em 3. Jesus
vem 3 vezes. Ele vem uma vez para redimir sua noiva, a próxima para levar sua noiva seguinte com a noiva. Agora notem, quão maravilhoso. E nessa pirâmide há 7 degraus, e então o aposento do rei, e nós estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono. E lembrem-se, a pirâmide nunca teve uma pedra angular nela. A primeira Bíblia de Deus esteve nos céus, o zodíaco. Começa a andar assim cada era. O primeiro que começa o zodíaco e a virgem, assim como ele vem. A última figura do zodíaco é o leão. O leão, a segunda vinda. Justamente antes disso, então, os peixes que são cruzados, era e do câncer. Aí é onde estamos vivendo agora. Houve uma pirâmide depois, Enoque, que testificou exatamente. Não teríamos tempo para entrar nisso, porém algum dia, com a ajuda de Deus, eu vou lhes mostrar. Expõe exatamente igual a dimensão da hora que estamos vivendo. Notem, porém, essa medida geográfica que temos agora, cujas dimensões são iguais, não significa necessariamente que tem de ser um cubo. Notem, explicaria a do Egito, o sinal de Enoque no Egito. O tempo de purificação da terra por meio de seu batismo de fogo, haverão vulcães, tal como esta terra explodindo e vai empurrar para cima um monte, a semelhança da pirâmide. Suficiente espaço para fazer isso e tudo será mudado, toda a superfície será mudada, entenderam? E vai empurrar para cima um monte, a semelhança da pirâmide, exatamente com a palavra se fizer isso, e vai fazer. Agora notem, porque em Isaías 65, 25, onde acabamos de ler, diz, não afligirão, nem farão mão em todo o meu monte santo, disse o Senhor. Todo o meu santo monte. Lembrem-se, sempre é um monte. Se as muralhas fossem retas, para cima e para baixo, a cidade podia ser vista unicamente do exterior ou do interior. O trono podia ser visto unicamente do interior. Mas notem, seria visto só do interior, mas agora vemos a promessa de Isaías 4, 5. Vamos ler. Estão com pressa? Não, estejam com pressa. Somos uma coisa muito particular agora, muito tempo que você deve entender aqui, porque quero esclarecer, e então quando voltarmos novamente, eu lhes mostrarei onde estamos falando, nosso próximo estudo em outra ocasião. Louvado seja o Senhor Jesus. Notem aqui que a palavra dele não falha. Agora notem aqui em Isaías, tem escrito aqui, posso encontrá-lo em Isaías 4, 5. Ele está falando sobre a vinda do Senhor, como essas mulheres seriam imorais. Ele disse, 7 mulheres, ouçam, vamos ler. Notem. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo, comeremos o nosso pão, nos vestiremos os nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo seu nome. Tira o nosso opróbrio, esse é o tempo do fim, o qual estamos vivendo, divórcio, casamento, prostituição. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e da glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel, como vocês se libertaram de toda condenação. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém, vejamos, Jerusalém será chamada santa, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor levar a imundícia dos filhos de Sião, lembrem, essa sempre é a noiva. E limpar o sangue de Jerusalém. Esse é o remanescente dos judeus. Estão vendo, mas a noiva, do meio dela com o espírito de justiça. E com espírito de ardor, fogo, sempre é o juízo de Deus. Quando ele faz seu juízo, afinal, chama, justifica, traz redenção. Então, seus juízos irrompem sobre você e o Espírito Santo, e o fogo purificam, tirando todo o pecado. Então, você é dele. A mesma coisa faz ele com a terra, quando purga com fogo e pelo Espírito de ardor. Agora vejam, ouçam. Prontos? E criará o Senhor sobre toda a morada do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. O Senhor naquele dia, sobre o cume dela, criará fogo de luz para ardor sobre o dia. E prossegue e diz que será um refúgio, notem.
fazendo exatamente o que diz a Bíblia exata. Se os muros estão para cima e para baixo, você não poderia ver. Tem que inclinar-se todo o meu santo monte. Ele criará essa luz sobre esse monte, será por cobertura. Oh, temos cantado esse hino àquela cidade do monte de Sião. E como peregrino ainda assim a amo quando chegar a essa cidade no monte. Estão vendo? Notem, o Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ela quando falou a Israel numa coluna de fogo. Desceu sobre o cume do monte, o Monte Sinai. No Monte da Transfiguração, quando ele anunciou: "Este é meu filho amado, a ele ouvi", ele desceu numa coluna de fogo e resplandecente brilho sobre um cume do monte diante de Pedro, Tiago e João. E ali foi representado tanto com Moisés quanto Elias, e trasladados, e os mortos foram ressuscitados. Glória! A nova cidade e nova terra, a nova criação, a cidade no monte, com o trono em cima dele. O trono aqui em cima e os moradores, todos para cima, para baixo desse monte. E o muro que circuncida tinha 12 fundamentos, e cada um deles tinha um peitoral. Em Arão havia uma pedra, a qual representava 12 tribos de Israel. E na porta tinha 4 portas colocadas exatamente iguais como o templo no deserto, como a tenda que havia no deserto. Notem, cada uma tinha aqui os apóstolos, 13 em cada lado, 12 apóstolos. Cada era 144 côvados de altura, 144 côvados, exatamente 216 pés, tomando uma dessas grandes pedras, quase 20 pés de altura, o peitoral dessa porta, fazendo esse muro que rodeava a cidade. Agora, a cidade não descansa sobre o muro, porque uma cidade de 1.500 milhas não poderia. É um muro aqui pelo qual você entra com as portas da velha Jerusalém, entra pelo muro. Por isso, cada uma destas tem seus 12 fundamentos, e cada uma tinha a esmeralda e diversas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Sobre essa grande e sólida porta de pérola havia um nome de um apóstolo, e não disse Jesus: "Assentar-vos-ei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel", Mateus 19, 28. Quem se assenta na porta para julgar, quando entram na cidade, aí está, os reis da terra entrando na cidade. Vem o juízo apostólico, segundo Jesus prometeu. Oh, que coisa! Sobre este trono, sobre ele, 1.500 milhas de altura, o mundo todo verá a luz do mundo. Jesus, assentado no trono em cima do mundo, em cima da igreja, em cima do Monte Sião, o qual é 1.500 milhas, a metade do tamanho dos Estados Unidos, e levanta-se para cima até que se pode vê-lo em volta do mundo, 1.500 milhas de altura, e os redimidos estarão para cima, para baixo, em toda a terra. Haverá casas de ouro puro, avenidas, parques, jardins, rio da vida, saindo do trono, descendo pelos abismos, sobre os planaltos, e a árvore da vida estará florescendo em cada pátio, produzirá seu fruto 12 vezes ao ano, uma troca em cada mês, quando os reis da terra virão e trarão sua honra, e as folhas são para a cura da nação. Quando os reis estão vivendo em paz lá, quando saírem, escolherão uma árvore e uma folha, desse modo como a pomba regressou, a ira de Deus tinha sido concluída, e trouxe a folha santa para a arca. Assim, quando o rei sai para trazer a glória ao aposento da noiva aqui na cidade, guardará uma folha para seu rei vizinho, e estamos em paz para sempre, a cura das nações. Tudo será estabelecido. Uma vez, nós lutávamos pelo sangue um do outro, irmão, afagávamos, chamávamos, atirávamos, queimávamos meninos e tudo, mas agora a paz, a cura, não cura de enfermidade, tudo acabou, a cura das nações. Amém! A cidade como trono em cima. Apocalipse 21, 23. E não tinham
necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é seu luzeiro. Estão vendo? O Senhor Deus é aquela coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel através do deserto. E Ele está no trono, naquele reino perfeito, o reino que Jesus está por render ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Jesus se assenta sobre seu trono aqui como nosso José. Então o rei é aquela luz que estará em cima do monte Sião, e sua santa luz inundará a cidade toda. Aleluia! 1.500 milhas de altura e 1.500 milhas quadradas, com os paraísos de Deus edificados ao longo dessa cidade. Ruas, avenidas. Leiam Apocalipse 21. Vejam se não é isso. Vejam. Não tem necessidade de luz, porque o Cordeiro é a luz e o trono pode ser visto. A 1.500 milhas vão para cima assim e se inclina como pirâmide. Se fosse a metade dessa distância, então seria mais para cima, vejam, de uma cidade a outra. Agora, se vocês notarem de um lado da cidade ao outro, e poderia deixar cair uma coisinha aqui para vocês, se quisessem. Notaram esse grupinho aqui? É quase como a parte da circunferência que cobre, estão vendo? De Geórgia, Califórnia, Saskatchewan, desde Kansas até a colina de rochas de Maine. Isso é o que está representado aqui, mais ou menos 1.500 milhas quadradas. Eles vêm do leste e do oeste, vêm de terras longínquas para festejar com o nosso rei, ceiar, não só de pão viverá o homem, mas palavra para ceiar com seus convidados, com bem-aventurados esses peregrinos no mundo. Tenho que dizer, nunca tenho visto gente como os tais, contemplando sua sagrada face fulgurante. Bem-aventurados participantes da sua graça, como gemas em sua coroa brilharão. Jesus, vem em breve, todos os nossos problemas terminarão. O que seria se o nosso Senhor viesse neste momento? Não falta muito. Tudo está perfeitamente, geograficamente. Sodoma, o mensageiro, tudo colocado exatamente o que significa. Apenas pensem, vindo a esse pequeno tabernáculo, 1.500 milhas quadradas, das mesmas dimensões. Por que Deus pensou tanto quanto a esse pequeno lugar chamado Palestina, quando era só um lugarzinho pequeno, mas ali mesmo é onde o templo está estabelecido, onde surgirá a Nova Jerusalém, Oliveira, o Monte das Oliveiras, dividirá a parte para a direita e para a esquerda, quando ela se abrir passo a passo, de cima a baixo. Agora, se disserem, impulsionando este modo, está empurrando para cima. Naquele dia, quando ele parar de colocar seus pés santos sobre o monte. Notem, em seu trono 1.500 milhas de altura, lembrem-se, uma vez Satanás procurou a ele e em cima do monte, a nova cidade tem 12 fundamentos, os 12 patriarcas, 144 côvados, sendo o peitoral de Arão, 12 portas e pérolas, 12 nomes de discípulos. Jesus mantém-se a pedra angular no trono, quando os seus santos o hão de coroar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é a pedra angular. Não tenho comigo meu porta-moedas. Olha aqui seu porta-moedas. Tem uma nota de $1. Tem, na sua carteira tem o selo dos Estados Unidos, a águia, sustentando as lanças, o escudo de armas, como está. E ao outro extremo tem uma pirâmide com o olho que tudo vê em cima. Vejam, não sabiam o que estavam fazendo, e aí está escrito em latim, verão, este é o grande selo. E não sabiam o que estavam fazendo, Caifás tampouco sabia que estavam profetizando. Aí está o grande selo, aí está. Estão vendo a cidade que possa ser vista assim, e sobre este santo monte do Senhor, o Senhor descerá sobre a parte de cima desse monte, aqui está ele. Essa é a razão por qual a pedra angular não foi posta por Enoque.
Estão vendo? É por isso que a pedra angular tem de vir agora. E o monte será empurrado para cima, será o monte do Senhor. E aqui morarão os redimidos. Estas avenidas, as grandes rodovias, parques, e o rio da vida fluirá direto ao longo dela, e cada casa será feita de ouro transparente, e as ruas feitas de ouro. E as árvores da vida estarão ali, produzirão 12 gêneros de frutos. E os reis e os homens de honra da terra trarão sua honra e glória. As portas não serão fechadas de noite, porque ali não há noite. Nessa cidade onde o Cordeiro é a luz, nessa cidade onde de noite não virá, ali tenho minha morada, que livre está de esmero e afã, roubo, onde o Cordeiro é a luz. Não estou vendo os povos, cidades, casas, moradas, estão falando disso agora mesmo. Todas essas coisas naturais são sombras. Pegue uma sombra à distância, como minha mão. Antes que possa haver um positivo ou negativo, tem de haver um positivo. E você vê essa sombra e vê como se tivesse uma dezena de dedos, mas quando se aproxima, então isso se torna no foco e vira aparece a mão. Assim é porque as pessoas aqui há 3 ou acham que há 3 ou 4 deuses, estão olhando distante, da maneira primitiva. Depois dessa, você vai ver, se focar, você vai ver que é há uma noiva, não uma dezena de nações, mas uma noiva que é escolhida da terra para que isso seja, que foi predestinada. Podem então reconhecer o reino. Nesse trono, vê-se tão alto a nova cidade com seus fundamentos, 12 portas, Jesus, a pedra angular, os apóstolos julgando as 12 tribos. A pirâmide de Enoque não mostra sombra no tempo do dia. Eu estive no Egito, nas pirâmides. Está tão geograficamente colocada e nas dimensões dessa grande figura geométrica que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra em torno da pirâmide. Está vendo como é? E ali nunca haverá noite. Ele é em cima do monte e ele abrange com sua glória. A luz da glória estará ali o tempo todo, não haverá noite. Jesus, a pedra angular. Agora notem. Então os redimidos caminharão na luz. Cantemos agora. Nós cantamos, caminharemos à luz, algo que em nós que clama, passou da morte à vida. É porque isso está esperando. Isso é o atributo que sentimos. Verdadeiramente, vocês estão prontos? Esta é a cidade que Abraão estava buscando. Estão vendo? Sendo profeta, ele sabia que aquela cidade estava em algum lugar. A Bíblia disse que sim, e abandonou a cidade que ele vivia. E vejam para onde foi. Exatamente onde ela estará. Estava buscando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, ele sendo profeta. Jesus, com mãos divinas, foi preparar uma cidade divina, um arquiteto divino, por um povo divinamente comprado, para um povo predestinado. Ele foi preparar. Abraão a estava buscando e ele professou que era um peregrino e um estrangeiro, pois buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Esse profeta sabia que estava em algum lugar. João a viu descendo, mas Abraão achou que devia estar na terra naquele tempo, porque encontrou com Melquisedeque, o rei dela, deu-lhe dízimo, o qual não tinha pai nem mãe. Ele não tinha princípio de dia e nem fim de vida. Abraão encontrou-se com eles, tomaram comunhão, bem onde a cidade será levantada. O santo monte do Senhor, onde viverão os redimidos. Oh, que coisa! Esse tempo não para. Depois de um tempo iremos à eternidade. Ó, santo monte! Ali haverá ruas de ouro transparente, casas e parques. Se vocês querem ler, Apocalipse 21, 18, a árvore da vida estará ali. 12 tipos de fruto diferentes nele. Será produzido um cada mês. As pessoas que comem essas frutas mudarão a dieta cada mês, como é
unicamente para os vencedores. Sabiam disso? Não é para as denominações. Você diz, irmão Branham, está falando sério? Vamos a Apocalipse 2, um minuto, e achar. Apocalipse 2, 7. Vamos ver se realmente é verdade ou não. Apocalipse 2, 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, lembre-se, eles não estão falando aos judeus, é com a igreja. Os gentios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Só os vencedores vencem a besta, vencem a sua marca, que é o catolicismo, denominacionalismo, que vence a besta, sua marca, a letra de seu nome, terá direito à árvore da vida, entrar pelas portas onde nada que comete abominação poderá entrar. Pensem, agora um minuto, só um minuto enquanto vemos aqui um pouquinho mais. A árvore da vida será unicamente para os vencedores. As folhas serão para a cura das nações. Os reis que vivem aí trazem a sua honra quando trazem sua honra e a põem diante do trono de Deus, como é o exterior. As 10 ou as 11 tribos traziam, cada uma delas, 1/10 para Levi. Quando trouxerem sua honra da terra bendita, que pegarão a árvore da vida, tomarão uma folha de azevinho ou uma folha da árvore da vida e sairão. Não haverá mais guerra, tudo será paz. As folhas são uma recordação para a cura das nações. A mesma árvore, agora como Adão, no jardim do Éden havia uma árvore da vida, da qual ele podia haver comido, se não houvesse caído aquela árvore da vida. Lembrou-lhe o tempo todo que sua juventude prosseguia. O mesmo com as nações. Notem, não para a enfermidade, tem os mesmos direitos que Adão, como a pomba, com a folha de azevinho. Cada rei pegou uma folha. Veja, o rio da vida. Talvez muitas fontes o formam. Agora, nessa terra, vou encerrar logo. Nessa terra, vou parar. Tenho tantas notas, quase que umas 30 páginas. Nesta vida, nunca vi nada tão tranquilizante como estar nas montanhas e encontrar, como preguei outra noite, esse rio borbulhante. É o recurso doador de vida. Está cansado e com sede. Cai num bom rio, bem baixo, onde os germes não podem ir. 100 pés abaixo da terra está pura, genuína água que dá vida borbulhante. Apreciamos isso. É isso. Agora, a terra tem muitos seus rios com água refrescante. Quando você está com sede, consiga então um bom gole de água fria. Ajudará você a viver. Porém, notem onde vem essa do trono. É aí onde você consegue o recurso que dá a vida. Vem de debaixo do trono de Deus, onde Deus se assenta. Toda essa terra aqui em que vivemos, cada um, seja cristão ou pagão, tem templos. Já pensou nisso? Igrejas, todas. Mas esta não tem. A Bíblia diz que não havia templo, mas o Senhor Deus e o Cordeiro é o templo dela. O Cordeiro é a luz, o leão é o templo, o Cordeiro é o trono, o Cordeiro é a vida. Ele é o templo. Vejam, todos estes templos têm objetos que adoram, mas nessa cidade ele é o objeto. Está com o seu povo. Seu espírito, luz, inunda a cidade pirâmide. Como Pedro e João lá no cume do monte, a luz cobriu o cume e uma voz falou: este é meu filho amado. Em Apocalipse 21, 3, 4, o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus
entrou em tabernáculo no homem ao redimi-lo por meio de 3 processos. Agora Deus vai redimir a terra e habitar como tabernáculo na terra com os seus atributos da terra, os quais ele trouxe da terra e por meio do pecado caíram. Mas ele teve que deixá-los prosseguir, mas agora ele enviou Jesus para redimir essa terra que caiu, da qual somos parte. Nenhum cabelo da vossa cabeça perecerá. Jesus disse, ele disse, eu ressuscitarei no último dia, porque você é parte da terra. Notem, minha esposa brincou comigo dizendo que perdi o cabelo. Eu disse que não perdi nada. Ela disse, onde estão? Eu disse, onde estavam antes que eu estivesse? Seja onde for, uma substância, onde estiverem, estou esperando. Eu chegarei a eles algum dia, esse velho corpo, enrugando, e com os ombros caídos, dor no joelho, garganta rouca. Você pode enterrar no mar, mas a trombeta conhecerá seu nome. Espere apenas. Sim, Senhor, um dia desses vamos mudar. Eu sou parte deste mundo que está redimido. Você está no mundo, mas nada do cosmos. Está em ordem diferente, uma ordem redimida. Notem, o tabernáculo de Deus estará com o homem. Notem, as primeiras coisas passaram. Isso passou. Isso significa que o sol desceu para residir com o homem. O céu e a terra estão juntos, justamente como quando a pomba veio sobre a parte da terra, que era Jesus, era o pó da terra, o homem. Deus veio desse pequeno germe de vida por poder criativo, esse sangue que esteve, a vida que esteve nesse sangue, subiu a Deus, mas o sangue caiu sobre a terra para requerê-la, por causa do sangue que foi trazido por meio da célula do germe de Caim. Agora ele volta com poder criativo, como ele fez com Adão, criando Adão, é o segundo Adão, e por meio dessa célula separada, onde o pecado, Caim rompeu essa célula sobre o justo. Agora, essa célula de sangue, por que Caim rompeu essa célula matando a Abel? Mas Abel teve nascimento sexual, mas este não nasceu pelo sexo, era uma criação de Deus e o princípio, e ele redimiu a terra e todo o cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica do qual você é feito redimido. Nenhum cabelo perecerá. Eu ressuscitarei no último dia. E então, o que acontece? Deus desce para habitar na terra, da qual ele é uma parte, seu próprio corpo. Ele a levantou para nossa justificação, estamos justificados ao crer nisso e aceitar. Notem, em tipo, Jesus vem, no tipo, Jesus torna-se homem-Deus, predestinado para ocupar seu lugar para nos redimir, para fazer todas essas coisas possíveis. Notem, fora dos seus muros, essa cidade, agora está vendo a cidade? Vejam, é um santo monte. Não afligirão nem farão mal em todo o meu santo monte, disse o Senhor. A cidade não é um cubo, é um monte. E o comprimento, pela largura, pela altura, são iguais. Estão vendo? 1.500 milhas desse lado, 1.500 milhas daquele lado, 1.500 milhas, em torno de 1.500 de altura. Então, é um grande monte, como pirâmide, e a cidade que está no monte. Glória! Aí estão os paraísos de Deus, a luz do mundo, esse reino perfeito, não o sétimo dia, o eterno. Vejam, no milênio, a terra nova. Estão vendo? Enquanto está decorrendo o milênio, está passando por seu processo de santificação. Ainda deve ser queimada. A qual o sangue redimiu o povo, mostra seu memorial. A noiva ocupará esses 1000 anos. Tem que ser purificada pelo fogo, como você. Seus delegados, essa cidade, delegação. Então, se você morre ou vive, que diferença faz? Se ele viesse hoje ou daqui a 100 ou 1000 anos, eu apenas repousarei até a minha mudança. Então, ancião, anciã, não se desanime. Se você é uma representação aqui,
desse atributo de Deus. Ele é Deus. Se você está representado aqui, você está no eterno. E se você passa pelo 7º dia para o 8º, entra na eternidade pelo batismo do Espírito Santo e está incluso nisso. Agora, se você está confiando numa sensação, brincando, eu faço isso, guardo o 7º dia, não como carne, coisas assim, perecerá. Mas isto é eterno. É eterno. A festa, depois da festa dos tabernáculos, estão vendo? A festa dos tabernáculos foi a festa final. A 7ª festa. Estamos agora adorando sob a festa dos tabernáculos, a 7ª era da igreja. No milênio, novamente estaremos sob a festa dos tabernáculos no 7º dia, mas então depois do 7º dia temos uma santa convocação, volta ao eterno. Como? Pelo eterno, que veio e nos redimiu e nos levou de volta, deixando-nos reconhecer que somos parte disso. Agora, como você sabe que é parte? Porque a palavra da hora, a promessa do dia, que é isso? Uma restauração ao primeiro dia, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais, trazendo uma restauração ao pentecostal genuíno, não sensações, e manifestará a luz à tarde, o mesmo sol que mostrou na luz da manhã. Está prometido para o dia. Amém. Amém. Onde estamos, amigos? Esperando agora que nos tire do caminho. Então, Apocalipse 11 acontecerá conhecido aos judeus. O arrebatamento virá. Observe, fora das portas os muros se espalharão através da nova terra, nações habitarão em paz. Agora notem, reis honrados trarão sua glória a ela. Não poderá haver pecado ali. Mulheres com cabelo cortado não entrarão na cidade. Isso eu garanto a você. Não haverá shorts, fumar cigarros, fornicários, meretrizes, mentirosos, idólatras, sejam o que for. Não entrarão nessa cidade. Não, tudo terminará e o pecado desaparecerá. Nada que desonre sua santidade entrará ali, é o que ele fez. Tudo passou para sempre. Vejam, nos campos, em torno de suas portas, manso será o urso, dócil o lobo será, e o leão se deitará com o cordeiro, e pelo menino guiado será. Mudado serei da criatura que sou. Com esta morte, entrando em meu corpo mortal, entrando na velhice serei mudado. Vocês já ouviram? Manso será o urso, dócil o lobo. Ele não saltará, ficará enfurecido, procurará matá-lo, ele caminhará com você pelo caminho. Quem herdará? Os redimidos. Quem serão? Notem. Só posso ensinar por tipos. Notem, irmão Lee, quem saiu da nova terra com o profeta Noé? Aqueles que entraram com ele na arca, certo? Os que entraram com Noé, por sua mensagem, foram os que andaram sobre a nova terra depois do seu batismo em água. Os que entraram com Jesus agora, como entra nele por um Espírito, e ele é a palavra, e torna-se parte dele. Que parte dele você é? A palavra que está vivendo nessa hora, reconhecendo. Você andará com ele no milênio, é onde ele caminhará. Notem, não uma nova geração, é um transplante. Ah, você diz, irmão Branham. Notem, se Deus pode levantar Elias de 2.500 anos atrás e transportá-lo outra vez à terra para ser um profeta judeu, quanto mais pode ele fazer isso à noiva?
Depois de Noé, que saiu da arca, notem o que foi dito a Noé. Depois dele sair do dilúvio, como foi com Adão, depois que veio sobre a nova terra, ele disse, multiplicai-vos, enchei a terra. Depois do dilúvio, notem, era para ser frutífero, encher a terra como Adão no princípio. Agora, vocês podem ver exatamente aqui, agora ouçam bem, Adão era para multiplicar-se e encher a terra, certo? Noé, depois do mundo que foi destruído, era para multiplicar e encher a terra. Entenderam? Agora, por que não conseguem ver que é a semente da serpente que ia encher a terra? Entenderam? Muito bem. Vejam como Satanás chegou a Eva agora. É por isso que a morte tem reinado na terra desde então. E todos os céus, a terra, o animal, a atmosfera, está tudo amaldiçoado por Deus por causa disso. Essa é a maldição, porque Satanás chegou a ela primeiro. Jesus veio redimi-la outra vez para o Pai. E para fazer isso, ele tornou-se parte disso. Acabamos de ensinar, e desse mesmo pó, a parte que Jesus era, sendo redimido através dele, todos os atributos de Deus estão redimidos com a terra. Ele era a palavra falada. Nós, que estamos redimidos, somos parte dele. E se você consegue reconhecer, estão vendo? Os fariseus afirmavam que eram, mas viram minha ilustração primeiro aqui, eram por intelectualidade e não conseguiram reconhecer a palavra. Quando manifestou-se diante deles, disseram, este homem tem um espírito maligno. Hoje somos chamados falsos profetas, de toda coisa suja que é possível por gente religiosa, por homens grandes e talentosos. Vejam, não entendem. Estão vendo? O batismo em água deles não foi suficiente para purificá-la, tampouco é o deles. A santificação do sangue fez voltar, requereu, mas o batismo do fogo o purificou, como fez a noiva com a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Nunca prometeu levantar uma nova raça, segundo eu tenho dito, mas ele prometeu redimir a que caiu, os predestinados que herdam como ele prometeu, e ele é um Deus imutável. Sabemos disso. Lembrem-se, Deus tomou Elias depois do arrebatamento e o transpôs outra vez entre o povo para ocupar o lugar do profeta entre a sua gente. Muito em breve ele fará isso. E ele manteve vivo a esse por 2.500 anos para aparecer de novo. Notem. Ele levantou Moisés dos mortos, onde está a sua sepultura. Alguém pode encontrá-la? Leiam no livro de Judas. Estão vendo Satanás, o arcanjo, disputando com o arcanjo. Satanás disse, o Senhor te repreenda, disputando sobre o corpo de Moisés. E aqui Pedro, Santiago e João encontraram-se de pé ali, olhando no monte da transfiguração, na terra onde o monte há de ser levantado para habitá-lo. Ele vem para redimi-la. Vejam, ali estava a igreja arrebatada, representada. Ali estavam todos aqueles que dormiram. Onde? Na cidade sobre o cume do monte, ali estavam Pedro, Santiago e João observando um testemunho. Estavam Elias, Moisés e Jesus como testemunha celestial. E ali estavam Moisés, os mortos que haviam sido ressuscitados, e ali estava Elias, os arrebatados, ambos representados neste santo monte. Jesus, o Redentor, com Deus acima dele, fazendo-lhe sombra assim, disse, este é meu filho amado. Lembrem-se, Jesus disse, como um dia antes disso, ele disse, em verdade vos digo que alguns que estão de pé aqui agora não verão a morte, até que vejam o reino de Deus estabelecido em poder. Que é isso? Os mortos ressuscitados e os santos arrebatados juntamente para recebê-lo nos ares, com Deus tornando a sombra sobre ele, e Jesus de pé ali nessa sombra, e disse, esse é meu filho amado, em quem me compraz a ordem do novo reino. Oh, irmão, irmã, a morte não o muda. A morte somente muda o seu lugar de moradia. Estão vendo? Lembrem-se, Samuel, quando estava morto e enterrado por 2 anos, estava no paraíso, e a bruxa de Endor chamou-o, e Saul reconheceu, e ela também se prostrou.
No entanto, não havia mudado nada. Ele ainda era o mesmo Samuel, depois de estar morto por 2 anos, e ainda era profeta. Ele disse: amanhã cairás na batalha, teu filho contigo, é esta hora amanhã, pela noite estarás comigo. Está vendo? E quando Moisés voltar e Elias para Apocalipse 11, ainda serão profetas. Aleluia! E por ali na terra, cidade onde o Cordeiro é a luz, eu o conhecerei, irmão McKinney. Eu os conhecerei, gente minha. Joias da minha coroa, quando vierem do leste ou oeste a cidade por 1.500 milhas quadradas, ela estará ali colocada na cidade construída. Quando ele estiver sentado ali no santo monte, onde Deus se assenta sobre o monte, e Jesus no trono é trombeta de ouro soar, quando José sair para descer ao longo do paraíso, os filhos de Deus caírem sobre seus joelhos e adorarem, sabendo que foram redimidos. Amém, aleluia. Às vezes, sinto saudades do céu, e a glória lá verei. Que gozo será quando meu Salvador eu vir naquela formosa cidade de ouro. Prossigo para aquela bela cidade que o Senhor preparou. Isaías disse, em Isaías 9:6, o incremento deste principado e da paz não haverá fim, e o principado está sobre seus ombros, e chamará seu nome Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, e o principado está sobre seus ombros, e seu incremento e da sua paz ali não haverá fim. Até os animais estão ali. Que coisa! Manso será o urso, dócil o lobo, e o leão se deitará com o cordeiro, e por um menino guiado será. Mas eu serei mudado da criatura que sou quando aquele dia vier, pois sigo para aquela cidade, para aquela bela cidade. Sinto o poder redentor em meu coração agora. Se não for assim, então desperdicei a vida. Tenho ensinado coisas enganosas a outros. Mas quando olho e vejo que a promessa que ele fez esse dia, e a vejo vindicada, notem esta congregação, 1.500 milhas quadradas, um eleito, os que foram chamados as denominações, raças e credos, congregados, enquanto vejo a palavra vindicando-se, sei, além de qualquer sombra de dúvida, naquele dia que as gemas da minha coroa resplandecerão mais do que tudo no mundo. Virá um tempo, não estamos reunindo aqui em vão, estamos apenas esperando por esse tempo. É muito tarde, mas Jesus ainda está muito, muito perto, e sua glória é maravilhosa. Seu nome será Conselheiro. Essa cidade, podem vê-la, é aí onde estarão o noivo e a noiva, e nunca mais. Agora, se você acha que é maravilhoso quando dirigimos por centenas de milhas para estarmos aqui, nos alimentar da sua palavra, da qual é uma sombra apenas, será? E o que será quando vivermos com ele na cidade, quando for vizinho do seu lado, e quando comermos das árvores e caminharmos nas ruas de ouro até a fonte, bebermos da fonte, caminharmos nos paraísos de Deus com os anjos em volta da terra, cantando hinos. Que dia será esse? Valerá a pena. O caminho parece duro, às vezes torna-se difícil, mas isso será tão pouco quando ouvirmos que serão os maus nomes, coisas que me chamam. Que será quando eu vir aquela formosa cidade de Deus? Inclinemos a cabeça. Seguindo o voo para aquela bela cidade que meu Senhor
preparou para os seus, onde todos os redimidos de todas as eras, em torno do trono branco, cantam glória. Às vezes, com saudades, fico do céu, e suas glórias lá eu verei. Que gozo será quando eu vir meu Salvador naquela formosa cidade de ouro, na ilha de Patmos. João viu. Amado Jesus, esta esperança, minha esperança não está edificada em nada mais, Senhor. Essa é a mãe do meu coração, essa cidade, o grande rei. Não deixa que ninguém aqui pereça, que examinemos nossa vida de novo hoje, Senhor, esperando pela vinda do Senhor, onde todos os redimidos, naquela grande coliseu lá em Roma, cristãos foram devorados por leões, que algum dia brotem do pó. Não haverá cemitérios ou ladeira, nada glória nenhuma maçaneta sustentará uma porta fúnebre, nenhuma lágrima manchará, nem grama amontoada, nem açoitarão tempestades, tudo será glorioso lá. Ajuda-nos, Senhor. Se houver alguém aqui que for chamado a essa ceia das bodas do Cordeiro, esses 1000 anos do reinado do milênio, e logo entrar na cidade depois de terminar a lua de mel. O milênio é meramente a lua de mel. Então a noiva o noivo leva a sua noiva para casa. É dele, noiva dele, sua noiva. Desde que ele foi para preparar o lar, que sejamos fiéis àquele que é a palavra, independente de como os outros falem, como eles falam, e guarda-nos separados disso, Senhor, aproxima-nos mais, porque às vezes saudoso fico do céu, e sua glória lá eu verei. Que gozo será esse dia, quando eu vir meu Salvador naquela formosa cidade de ouro. O futuro lar do noivo e da noiva. Ele volta à ceia das bodas. Vão ser 3 dias e meio. Então volta de novo no milênio, na lua de mel. E então ele vai trazer a cidade e colocá-la à vista, como o noivo chega à noiva para surpresa, como a noivinha se põe ali maravilhada enquanto contempla seu futuro lar. E é por fé hoje, Senhor, havemos além, estará aqui nesta terra. Tu prometeste, tua igreja estará completamente redimida um dia destes, e então teu mundo estará redimido, o resto das partículas, mas primeiro tu tens que redimir o teu povo, seus corpos que foram feitos do mundo. Deus, ajuda-nos, se houver aqui um que não esteja exatamente seguro disso, Senhor, que possa receber isso agora. Sei que tem sido longo e está calor, mas as pessoas não estaremos sempre de pé aqui. Eu não serei sempre pastor deles. Só quero ter certeza. Irmão Branham, há uma maneira, sim, torne-se parte da palavra. Parte da palavra hoje. Não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte já aconteceu, passou. Agora isso é os pés. Estamos agora na cabeça, é Cristo. Não no tempo dos braços lá em Lutero, não é o tempo... Não, é o tempo da cabeça, Cristo. A pedra angular vem ao corpo.
Se você não sente-se muito bem quanto a isso, seja onde for que você esteja, levanta a sua mão então para que eu possa ver. Todos os outros mantenham a cabeça inclinada. Deus abençoe. Ouça, irmão Branham, lembre-se de mim em oração. Desejo estar ali. Não quero me perder, irmão Branham. Estou fazendo um levantamento agora em mim. Mas ore por mim. Poderia? Deus o abençoe. Enquanto estão pensando nisso, ore, diga, Deus está em teu coração. Estão vendo? Se você sente algo falando, mexendo no coração, é isso, é esse atributo falando ao declarar-se. Caminhando vou para aquela bela cidade que meu Senhor aos seus preparou, onde todos os redimidos de todas as eras em torno do trono branco cantam glória. Às vezes fico saudoso pelo céu e as glórias. Lá eu verei. Que gozo será esse quando eu vir meu Salvador naquela bela cidade de ouro. Pai Celestial, toma-nos agora, Senhor. Permite que o grande pastor redentor, o grande pastor, o qual a glória deixou saber que alguns dos atributos estavam perdidos nos grandes vales do pecado, onde os lobos e os animais prontamente devoram essas ovelhinhas, mas ele deixou os corredores de ouro, desceu à terra, tornou-se um de nós para poder declarar-nos o amor de Deus. Lá ele os encontrou, alguns em denominações, alguns em casas de má reputação, alguns nas ruas, cegos, alguns nos valados e nas ruas. Mas ele redimiu a cada um que o Pai havia ordenado que redimisse. E ele nos comissionou para que vivêssemos essa parte da palavra para a nossa era. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Ó Deus, conhecemos a era e a promessa a qual nos é dada para este dia. Como será restaurado novamente a luz do entardecer, amadurecerá o fruto e acontecerá e haverá um dia que nem será dia nem noite, mas o tempo da tarde haverá luz. Esse mesmo glorioso Filho de Deus manifestou-se em carne humana aqui na terra, fazendo viver a promessa, exatamente, cegou os olhos dos fariseus e saduceus herodianos. E hoje acontece novamente a palavra manifestando-se como foi então. A palavra conhecendo o segredo do coração, justamente como foi, segundo a Escritura, que disse que a qual não poderia ser quebrada. Ajuda-nos, Deus, a entendermos. Esses agora que levantaram as mãos, que eles que apertem um pouco se precisarem estar mais apertados, calçando com o Evangelho da paz, com toda a armadura de Deus, com o capacete, tomando o escudo da fé, marcharem em frente. Senhor, concede só um pouquinho e seremos convocados, então será o arrebatamento. Como Enoque, um pequeno grupo a ser arrebatado, então o remanescente, a semente da mulher, guardarem os mandamentos de Deus, os judeus tiverem um testemunho de Jesus Cristo, os gentios serão caçados como cães, darão suas vidas por testemunho. Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, começará a lua de mel, e então o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos, e logo ao final dos 1000 anos houve juízo, mostrando que o cão estava na arca,
e que cão ainda está no remanescente, os que ouviram isso e rejeitaram terão de ser julgados. Agora concede, Senhor, que não sejamos considerados entre esses, mas que estejamos nos chamados à ceia das bodas, porque reconhecemos Jesus entre nós hoje. Estamos entrando com Ele para fora do mundo, para Ele. Permite-nos caminhar nessa cidade e sair com Ele. Estou envelhecendo, Senhor. Não tenho muitos sermões mais para pregar. Com certeza estou confiando em Ti. Estou buscando essa cidade como buscou meu pai Abraão. Há algo em mim que diz que isso vem. Senhor, estou procurando por todo lugar espalhar a luz, porque não deixes que nenhum desses, Senhor, como maravilhosamente me revelaste isso ao momento da circunferência de 1.500 milhas, uma aqui, outra ali, juntamente estabelecidas, estão reunidos num pequeno lugar esperando que apareça aquela cidade e professamos que somos peregrinos estrangeiros. Os pagãos do mundo ri e critica, as denominações religiosas ridicularizam, mas não somos movidos por coisas assim. Faze-nos parte da palavra, Senhor, imutáveis. Acontecerá nos últimos dias. Que sejam nós, Senhor, possamos estar considerados entre eles e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês creem? Levantemos as mãos assim. Caminhando vou a essa bela cidade que meu Senhor preparou para os seus, onde todos os redimidos de todas as eras, em torno do trono branco, cantarão glória. Às vezes, fico saudoso pelo céu, e as glórias lá eu verei. Oh, que gozo será quando eu vir meu Salvador naquela formosa cidade de ouro. Agora, se for para habitarmos naquela cidade juntos, vamos apertar a mão de alguém e dizer: Deus abençoe, peregrino. De onde é? Louisiana, Georgia, Mississippi. Também sou peregrino, buscando aquela cidade. As suas glórias lá verei. Que gozo será quando eu vir meu Salvador naquela bela cidade de ouro. Oh, manso será o urso, dócil o lobo, e o leão se deitará com o cordeiro. Ah, sim. E os animais selvagens por um menino guiados serão. E eu serei mudado da criatura que sou. Ah, sim. Haverá paz no vale para mim algum dia. Ó Senhor, haverá paz no vale para mim algum dia. Não haverá mais tristeza ou aflição, nem angústia. E haverá paz no vale
para mim. Nosso Rei invisível esta manhã manifestado será. Não vou procurar Bildad de 90 anos. Não me procure com 50 anos. Eu serei mudado naquele dia. E então, o animal selvagem, por um menino, guiado será. Mas eu serei mudado dessa criatura que eu sou. Não vão ficar contentes. Cabelos brancos desaparecerão, ombros caídos. A beleza imortal estará à sua semelhança, excedendo o esplendor do sol. Oh, maravilhoso. Para mim, rogo, Senhor, não verei mais tristeza, nem aflição, nem angústia. E haverá paz no vale para mim. É por isso que estamos aqui. Quantos necessitam de força para a jornada? Concede-nos, Senhor. Quantos estão enfermos no corpo? Soldados feridos. 12 ou mais. Vocês creem que Ele está aqui, o Rei invisível? Coisas visíveis. O invisível manifesta-se pelo visível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, somente o corpo. Agora foi seu Espírito que pregou através de mim. Ele fará as obras que fez quando esteve aqui. Que maravilhoso! Caminhando vou para a terra prometida. Caminhando vou para a terra prometida. Quem virá, irá comigo. Caminhando vou para a terra prometida. Todas as extensas planícies brilham um dia eterno. Lá Deus, o Filho, reina para sempre e dissipa a noite. Caminhando vou para a terra prometida. Caminhando vou para a terra prometida. Quem virá, irá comigo. Caminhando vou para a terra prometida. 500 caminhando o rio acima, o primeiro dia que o anjo do Senhor apareceu visível para vindicar como fez o Monte Sinai, em que eu encontrei. Caminhei para o rio, centenas cantando esse mesmo hino para o batismo. Aqui veio ele descendo a mesma coluna de fogo que vocês veem ali no quadro, descendo aqui no rio, aqui mesmo. E disse, como João Batista foi enviado para precursar sua primeira vinda, a mensagem precursará a sua segunda vinda. Quem virá irá comigo. Caminhando vou para a terra prometida. Aquela mesma coluna de fogo está aqui conosco. Vocês estão cientes disso? Fez alguns de nós para uma coisa e outros para outra. Se você crê, sem dúvida, e que Ele está no meio deste edifício, creio que Ele mesmo provará para vocês. Estão satisfeitos? Se não chegar a cada um até... São 2 horas, mas 1 hora. Se você crer, Ele desce sobre nós. Onde está a nossa fé? Você tem de crer nisso. Não duvide nem um pouquinho, porque vai funcionar. Eu reconheço a presença divina do ser de Cristo, o qual é a palavra, e a Bíblia diz que a palavra
É mais poderosa que uma espada de 2 fios e corta até a medula dos ossos, discerne os pensamentos que estão no coração, revelando o segredo do coração. Vejam, eu não sabia disso anos atrás, e quando eu disse não sabendo, notem que ele tinha feito. Ele disse, agora pegarás as pessoas pela mão e não pensarás em nada, simplesmente fale o que os atributos disseram. Ouça, é um tumor, seja o que for, então acontecerá. Que não terás que fazer isso, discernirá a própria coisa que há neles. Temos todo tipo de imitadores, sabemos disso. Se possível fosse, enganaria os escolhidos. Vejam como o resto concorda com a palavra. Mas Jesus ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos aqui estão enfermos e sabem que não o conheço? Levante a mão. Acho que por todo lugar. A única coisa que você tem de fazer é crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem se manifestar sobre a terra nos últimos dias. Quando o Filho do Homem se manifestar, ou se der a conhecer nos dias finais. Agora, não nos primeiros dias, nem nos dias do meio, mas nos dias finais. Ele se revelaria. E agora, estamos nos dias do fim, Sodoma estabelecida, igual tudo, os mensageiros iguais. O que aconteceu ao pequeno remanescente, que foi chamado com o grupo de Abraão? Veio um entre eles em carne humana, representado em carne humana, comendo com eles, bebendo com eles a mesma comida que comem, tudo. Esteve entre eles, falou a mensagem, então ele disse, tem de fazer esta grande coisa. E Abraão continuou estudando. É isto? Tenho buscado uma cidade, este é o rei? E ele disse, por que Sara duvidou? Ela estava na tenda detrás dele. Abraão disse, Senhor Deus, Elohim, porquanto ele discerniu os pensamentos de Sara. Jesus disse que isso se repetiria quando ele se revelasse nos últimos dias a pedra angular, vindo ao corpo para redimir, e é para redimir, vindo para levar os seus. Ele está aqui conosco. Há apenas uma dúzia de mãos ou mais que se levantaram. Creio que Deus pode curar cada um de vocês. Creio que vocês são... Não creio que uma pessoa, na verdade, possa ficar num lugar como este, nesta hora, nessa atmosfera, sem saber reconhecer algo. Quero que consigam que no seu coração. E então comece a orar. Diga, Senhor Jesus, revela. Estou falando contigo, o que acontece comigo? E agora, envias teu Espírito Santo para irmão Branham para cumprir o que ele disse, ser a verdade nessa mensagem que ele disse acerca de ti. Sei que será verdade, revela-me, fala comigo. Agora, estão como que espalhados aqui em volta. Crê de todo o coração que Deus concederá. Agora, quero que olhe para mim e ore. Como Pedro e João disseram, olhem para nós. Desejava algo e creio que estava para receber. Ele disse, olhe para nós. Disse, não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou.
Agora, a cura não tenho, está em Cristo, mas o que tenho, dom de Deus, dou a vocês. Fé para crer nele. Agora, em nome de Jesus Cristo, cada um de vocês seja curado. Creia. Se pode crer. Uma senhora sentada ali olhando para mim. Estava chorando, orando. Tem um problema de tiroide. Não a conheço, ela é desconhecida para mim. Não é verdade? A senhora não é daqui, é de Chicago. Senhora Alexandra, se está certo, balance a mão. Volte para Chicago curada. Quem a tocou? Mesma coisa que tocou aquela mulher com fluxo de sangue, a orla de seu manto, não do meu. Aqui, uma senhora sentada no grupo, se posso fazer com que me entenda? A senhora levantou a cabeça de lado. Não a conheço, é desconhecida para mim, mas está sofrendo de problema no estômago. Seu esposo está ao seu lado, ele tem algo errado com seu ouvido. O nome dele é Zach. São desconhecidos para mim, não são daqui, são de Michigan. Se estiver certo, balancem a mão. Voltem para Michigan curados. A sua fé os curou. Se podeis crer, tudo é possível. A senhora ali, com um problema na garganta, sentada ali atrás, no final, da Georgia, vestida de branco. Volte para a Georgia curada. Jesus a cura. Crê? A senhora sentada ali, olhando para mim, direto. Tem problema de sinusite. Se tiver fé, se crer, Deus curará. Senhora Brown, crê de todo o coração, Jesus Cristo fará isso. Crê? Levante a mão, isso mesmo. Deitada aqui nesta maca. Diga-lhe que olhe para mim. Ela tem sofrido muito. Se eu pudesse curá-la, eu faria, mas não posso. Ela não é daqui, vem de longe. É de Missouri. Seus problemas são internos, mas se acreditar de todo o coração, não duvidar, Jesus Cristo pode curá-la e pode voltar para Missouri curada para dar testemunho. Crê? Então aceite e leve a sua cama e vá para casa. Jesus Cristo a cura. Crê? Essa é a identificação da presença do Rei Eterno. Crê agora de todo o coração. Agora, certamente formou um anel aqui em torno desse edifício. Crê de todo o coração. Crê em sua presença, que está nela. Creia e aceite que é uma da delegação deste reino. Levante a mão. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, curarão. Somos uns pelos outros. Se é parte de mim, eu sou parte de você. Todos somos parte de Cristo. Agora, vamos colocar as mãos juntamente uns sobre os outros. E a mulher se levantou que estava na cama, se move e esteja curada. Amém. Todos estão curados se crerem. Agora impõe as mãos uns sobre os outros. E se você é a parte de Cristo, ore pela outra pessoa, colocando as mãos na forma que desejar. Senhor Jesus, reconhecemos a Ti. Tu és nosso Rei, identifica-te entre nós, damos graças por a Tua presença. E, Senhor, dissestes, se disseres a esse monte, lança-te e não duvidar, crer, acontecerá. E se disser, será feito. Então, a obediência a esse mandamento, a obediência à palavra de Deus, a qual não pode falhar. Nós, como teus delegados, desde 1.500 milhas quadradas, como a cidade, dizemos a Satanás, o diabo que está derrotado, seu fim é ser queimado. Somos a delegação da cidade,
que é quadrangular, a cidade onde o Cordeiro é a luz. Somos os atributos expressos, o Deus Todo-Poderoso a quem Jesus Cristo redimiu por sua graça. Satanás, sai e deixa toda pessoa enferma que está aqui em nome de Jesus Cristo. Santas mãos foram redimidas, por isso elas creem na palavra e são atributos e pensamentos de Deus. Agora essas mãos estão umas sobre os outros. Não os pode possuir mais por mais tempo. Sai em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome do Senhor Jesus, agora Ele está aqui. A palavra dele diz que está aqui. Presença sua e a sua fé manifesta que é da delegação, mesmo cada medida geográfica que podemos mostrar. Mas, se vocês reconhecem que são filhos e filhas redimidos de Deus, podem reconhecer que esta é a casa de vocês, é para aí onde vão. É por isso que vocês vêm aqui, é por isso que vêm a Cristo. Estão alimentando-se da palavra dele, e se aqui podem ter um momento como esse, só por seus atributos expressos, que será quando chegarmos à sua presença, será maravilhoso. Cada um de vocês tem o direito de curar os enfermos, impor as mãos sobre os enfermos. Cada um de vocês tem direito ao batismo. O tanque está acessível aqui para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Essa é a única maneira que conseguirá é obedecer toda a palavra. Lembrem-se, o princípio de uma pequena frase da palavra causou todo o pecado sobre a terra. Jesus disse que qualquer um que tirar uma palavra, ou ela acrescentar uma palavra, não entrará. O nome seu é tirado do livro, e não há lugar na Bíblia onde alguém já foi batizado na igreja, senão em nome de Jesus Cristo. Se não foi batizado assim, é melhor fazê-lo. Você diz, bom, não faz diferença. Fez para Eva. Satanás disse, certamente Deus, sabe, Deus. Mas ele disse que fazia diferença. Ele deu a Pedro as chaves do reino, que foi atado, Pentecostes está atado para sempre. E é por isso que a noiva vem a segunda vez. Tem de haver uma igreja chamada para que saia no dia tardio, como houve no primeiro dia. A árvore vem desde as suas raízes até a árvore noiva, como fez naquele tempo, a obra da arte de Deus novamente será levada à cidade. Deus abençoe. Creio que agora Satanás está derrotado. Ele sabe que está na terra indo como leão rugindo. Não falta muito para terminar, está acabado. Ele sabe seu tempo está indo como leão rugindo, mas lembrem-se, o príncipe da paz não volta atrás. O grande divino arquiteto de meu ser, o arquiteto que me fez o que sou, o qual fez o que você é, está aqui. É o arquiteto o qual sabe ajustar o edifício ao lugar certo, melhor que, quem sabe melhor do que o arquiteto. Ele está aqui para se dar a conhecer, está aqui, está baseado em sua fé, creia. Caminhando vou para aquela bela cidade que meu Senhor aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, em torno do trono branco cantarão glória. Às vezes, fico saudoso do céu, quando tudo terminar. A glória lá verei, que gozo será quando eu vir meu Salvador naquela formosa cidade de ouro. Lembrem-se, essa cidade, essa noite a igreja estarão dando comunhão. Se você estiver aqui na cidade e quiser vir, seria um prazer recebê-lo. É uma memória do que vamos comer com ele um dia destes. Eu amo vocês. Não sei como expressar. Creio que vocês são o sal da terra. Eu vi o seu comportamento aí, e isso me dá mais confiança em vocês. Mas pensem, esse grupinho será muito belo um dia desses, separados, sonharei com isso. Mas quando acontecer que um de nós morra antes que nos encontremos, então eu o encontrarei de manhã. Pela brilhante margem do rio, quando as dores desaparecerem, eu estarei
em pé no portal. Quando a porta se abrir, na conclusão do longo e cansativo dia da vida, eu o encontrarei de manhã, próximo à brilhante margem do rio. Muitas vezes estou perto do rio, e com o arrebatamento se renovará a antiga familiarização. Eu o verei e o conhecerei. Você me conhecerá de manhã pelo sorriso que eu terei. Eu me encontrarei com você de manhã na cidade edificada, quadrangular. Vocês o amam? Até nos encontrarmos. Agora levantemos. Leva tu contigo o nome de Jesus. Dê-nos um acorde. Vocês o amam? Ele não é maravilhoso? Vocês creem que esta é a verdade? Então, dirigidos assim pela graça de Deus, até chegarmos lá, continue com o nome de Jesus como um escudo para toda armadilha. E quando as tentações vierem, tudo que você tem de fazer é clamar a Ele em oração. Muito bem. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Ele te dará gozo e consolo. Leva-o aonde quer que vás. Nome bom, doce a fé. Gozo da terra, esperança do céu. Nome bom, doce a fé. Gozo da terra e esperança do céu. Agora tive que pular um pouco da minha mensagem, o Senhor permitindo. Algum dia voltarei, falarei sobre as avenidas de onde possamos, quando tivermos mais tempo. E está quente, mas Deus os abençoe. Um vizinho aqui disse, quando desligaram o alto-falante, disse, eu estava gostando tanto da mensagem porque desligaram aquele belo hino. Vejam, do lado de fora, vizinho está escutando esta manhã. Creio que temos melhores vizinhos em Jeffersonville. Nossos automóveis estacionados na frente da casa deles não dizem nada. Assim, agradecemos agora. Oh, como é maravilhoso. Deus esteja com vocês agora. Ah, quão doce. Esperança. Até nos encontrarmos. Inclinemos a cabeça. O pastor nos despedirá no momento. Deus seja com vocês. Encontrarmos aos pés de Jesus, na grande cidade, no trono. Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos, até nos encontrarmos. Deus seja com vocês, até nos encontrarmos.